Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos ao programa de hoje de Falamos Portugués. Bienvenidos una vez más. En este programa veremos un poco del arte de la conservación de la memoria colectiva portuguesa a través de algunos museos y luego iremos con nuestro amigo Luis al Museo de Fotografía João Carpinteiro en Elvas. Aprovecharemos para conocer algunos puntos gramaticales y expresiones nuevas y luego hablar de falsos amigos con nuestra compañera Paula. Portugal sempre soube manter as suas tradições e, a partir daí, criar museus para que a sabedoria do seu povo não se perdesse com o tempo. É exemplo disso o Museu da Tapeçaria Guifino de Porto Alegre, onde uma arte muito particular de tecer abriu portas a uma tapeçaria única no mundo, baseada em obras de artistas contemporâneos portugueses como Almada Negreiros, Maria Helena Vieira da Silva e Graça Moraes. Com as suas origens nos anos 40 do século XX, a tapeçaria de Porto Alegre soube dar vida a obras variadas destes autores que nas mãos das tecedeiras se tornaram autênticas obras de arte. Deambular pelos corredores e salas deste museu é sinónimo de percorrer uma grande parte da arte contemporânea portuguesa. Também foi registada nos museus de Portugal a arte da guerra e da defesa da pátria. E destes espaços que registram essa tradição, é exemplo o Museu Militar de Elvas. Aproveitando o espaço do restaurado Forte de Santa Luzia, exibe-se ali uma coleção única de instrumentos militares que vão desde carroças a carros blindados, passando pelos serviços de saúde que davam apoio à defesa desta Praça Forte de Portugal. O visitante poderá encontrar o Centro Interpretativo do Património de Elvas, um interessante espaço interativo onde descobrir informação sobre os diferentes monumentos que compõem a cidade. Ainda em Elvas, e para exemplificar essa preocupação pela conservação da memória coletiva, temos o Museu da Fotografia João Carpinteiro, resultante da coleção privada deste amante da fotografia. Bom dia, Dr. João. Como está? Tudo bem? Bem, obrigado. Será que o senhor podia acompanhar-me nesta visita ao Museu da Fotografia João Carpinteiro? Sim, senhor. É com todo o prazer que vou mostrar uma coleção, portanto, que faço há quase 50 anos. Gosto muito e consegui atingir os meus objetivos com a criação do museu. Há muitíssimo tempo. Faz 10 anos este ano, portanto, foi aberto ao público. Muito bem. Vamos a isso? Por favor. Muito obrigado. E certamente que o senhor terá aqui a sua primeira máquina fotográfica que iniciou esta paixão. É verdade, guardo-a religiosamente e não podia faltar aqui no museu. Exatamente. Vamos vê-las e as primeiras máquinas, posso dizer, máquinas. exatamente. Muito bem. Será esta a máquina que o senhor me fala, não? Exatamente, esta máquina tem história, é a primeira, tinha 9 anos apenas, quando o meu pai me comprou esta máquina. O senhor tem aqui objetos muitíssimo interessantes. Sim, tenho. Esta vitrine é muito especial para mim. Serão estudados inclusivamente por estudiosos da fotografia, não é? Sim, há feitos vários trabalhos de estágios, portanto, pessoas ligadas, portanto, à história, que vêm aqui fazer trabalhos no Museu da Fotografia. E destas 6 máquinas, Sim. Qual será a mais importante para o senhor? Pois, a primeira é muito importante, mas a Rolleicord destaca a Rolleicord, que a comprei em segunda mão, por 1000 escudos, porque fotografou o Presidente da República, Almirante Américo Tomás, na fronteira do Caia,
e fotografou o ministro Salazar em Santo Eulália nos anos 1960. Portanto, são máquinas que eu guardo com um respeito especial e com um carinho. O senhor tem aqui objetos com muitíssima história. E depois temos uma muito interessante, que é de 1912, que é a pioneira da coleção. Foi a que deu origem a esta coleção. Uma Kodak Brownie, eu tenho uma muito parecida em casa. Sim, esta câmara é muito especial, eu próprio não sabia quando a adquiria. E depois, técnicos do Instituto Português de Museus, portanto, de Lisboa, estiveram a avaliar a coleção e classificar máquinas, e eles é que descobriram que realmente isto era uma peça única. E disseram, sabe, doutor, isto é um protótipo da Kodak Brownie, portanto, data de 1888. Então será É uma peça de destaque aqui no museu. Será um dos objetos mais curiosos aqui exatamente. no museu. Será um dos objetos mais cobiçados da sua coleção. Exatamente. Esta máquina é especial, tem um tripé também interessante, muito antigo, não é? Está estimado. E tenho um carinho especial para esta máquina e não sabia, quer dizer, se não fosse realmente vinda de Lisboa, dos técnicos do IPF, eu não sabia que esta câmara era, portanto, uma câmara única, um protótipo da Kodak. Isto é um museu fantástico, Dr. João. Vê-se bem que é um museu feito com o coração. E quais serão os projetos para o futuro? Olha, temos muitos projetos, vamos continuar a fazer exposições, faremos, portanto, trabalhos no laboratório com os nossos jovens das escolas que vêm aqui, continuaremos a trabalhar muito na fotografia, nas exposições e realmente estamos a lutar para abrir um polo, portanto, dedicado ao cinema. É essa a nossa intenção, portanto, continuar a divulgar o museu, portanto, continuar a juntar máquinas fotográficas, portanto, para encostar a coleção, chamemos-lhe assim. Seguramente que ampliará ainda mais a coleção. A coleção, sim, porque é raro as pessoas que não vêm aqui que não, portanto, dizem que têm máquinas em casa e volta e meia têm no correio uma encomenda a trazer uma câmara. Portanto, será esse o nosso objetivo, é continuar sempre em frente. Dr. João, tenho a certeza que este museu continuará a ser um referente para a fotografia a nível nacional e internacional e que chegará fora de portas. Já chegou. Já houve 37 países que visitaram o museu, portanto, e vamos continuar a divulgar, portanto, nos órgãos de comunicação social, que é importantíssimo, e nos periódicos, nos jornais, na imprensa, nas revistas, realmente fazemos uma grande divulgação. Vamos ter também este ano uma maratona fotográfica que traz, portanto, fotógrafos de toda a parte de Portugal, na altura das festas da cidade, que vai ser, portanto, no São Mateus, dia 21, passamos aqui no dia do museu e na cidade a fotografar, e é realmente a forma de divulgar o museu, sempre, portanto, em prol do futuro. Dr. João, de certeza que o senhor continuará a fotografar e terá esta exposição muitíssimo tempo aberta, que é lindíssima. Eu gostei muito de estar aqui, agradeço-lhe a sua visita. Eu é que agradeço, Luís, muito obrigado por ter vindo e venha sempre que queira, porque será sempre bem recebido. Muito obrigado. Bom dia. Es siempre muy interesante visitar un museo, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de algo que no conocemos bien o que es novedoso. Bueno, en su conversación con João Carpinteiro, Luis nos trae una novedad gramatical, algo que no habíamos visto todavía, el uso del futuro simple. Pues os diré que el futuro simple se forma de la misma manera que el condicional que vimos en un programa anterior. Basta coger el infinitivo del verbo y añadir la terminación, algo muy similar al castellano, como veréis. Bom dia, Dr. João. Como está? Tudo bem? Bem, obrigado. Será que o senhor podia acompanhar-me nesta visita ao Museu da Fotografia João Carpinteiro? Sim, senhor. É com todo o prazer que vou mostrar uma coleção, portanto, que faço há quase 50 anos. Gosto muito e consegui atingir os meus objetivos com a criação do museu. Há muitíssimo tempo. Faz 10 anos este ano, portanto, foi aberto ao público. Muito bem. Vamos a isso? Por favor. Muito obrigado. O futuro simples. Terminações. Falar. Falarei, falarás. Falará, falaremos, falarão. Comer. Comerei, comerás. Comerá,
comeremos, comerão. Abrir, abrirei, abrirás, abrirá, abriremos, abrirão. Esta regla funciona para todos los verbos, ya sea regulares o irregulares, aunque tal y como os había comentado con el condicional, haya 3 verbos que se forman de manera distinta. Los verbos dizer, fazer e trazer. O futuro simples, terminações. Dizer, direi, dirás, dirá, diremos, dirão. Fazer, farei, farás, fará, faremos, farão. Trazer, trarei, trarás, trará, traremos, trarão. Aprovecho que estamos hablando del futuro para recordaros que el futuro próximo, ir más infinitivo, es el tiempo preferido de los portugueses para hablar en el futuro. Aunque las dos formas son correctas, se prefiere vou ver uma exposição ao Museu de Fotografia a decir verei una exposición no Museo de Fotografía. Pero además de su uso con valor de futuro, el futuro simple también nos sirve para expresar duda o probabilidad. Como cuando Luís dice, será esta máquina que o senhor me fala, não? Será esta a máquina que o senhor me fala, não? Exatamente, esta máquina tem história, é a primeira, tinha 9 anos apenas, quando o meu pai me comprou esta máquina. O senhor tem aqui objetos muitíssimo interessantes. Sim, tenho, esta vitrine é muito especial para mim. Serão estudados inclusivamente por estudiosos da fotografia, não? Sim, há feitos vários trabalhos de estágios, portanto, de pessoas ligadas, portanto, à história, que vêm aqui fazer trabalhos no Museu da Fotografia. E destas 6 máquinas, Sim. Qual será a mais importante para o senhor? Expressar dúvida, probabilidade. Se calhar, possivelmente, provavelmente, é provável, será que, mais indicativo. Expressar dúvida, probabilidade. Exemplos. Se calhar, há muitos museus da fotografia em Portugal. Possivelmente, esta é a máquina fotográfica mais antiga do museu. Esta é, provavelmente, a máquina mais interessante da Kodak. É provável fazer um curso de cinema também. Será que algum dia farei um estágio no Museu da Fotografia? Bueno, pues hoy me he autoinvitado y vengo aquí a ver a Paula y echar un momentito de charla con ella para ver qué tal todo. Paula, tudo bem? Tudo bem, Jacques. Bom, olha, antes de começarmos a falar da tua experiência com os nossos convidados, gostaria imenso de saber se tu, pela tua experiência e os teus conhecimentos de Portugal, podias também dar aqui uma chega e assim alguma sugestão sobre museus interessantes em Portugal, porque foi o que vimos neste programa, não é? Sim. Pois olha, eu gosto imenso do Museu da Tapeçaria de Porto Alegre, que eu acho que é lindíssimo. Que saía no vídeo, não é? Que aparecia no vídeo. Tapeçaria. Sim. E em Elvas também há um museu que é relativamente recente, mas que eu acho que também é um espetáculo, que é o Museu de Arte Contemporânea, que está no edifício do antigo Hospital de Elvas, mesmo no centro de Elvas, e que tem uma coleção ótima, a coleção António Cachola, e arte contemporânea portuguesa, e eu aconselho também toda a gente a visitar. Que também é interessante visitar porque está no centro de Elvas, na parte histórica Sim. da cidade, que agora é património da humanidade. Exatamente. Este museu está mesmo no centro histórico de Elvas. Portanto, acho que vale a pena uma viagem lá e uma visita. Eu talvez também referiria o Museu do Azulejo em Lisboa. Em Lisboa, né? também. Que é uma tradição muito portuguesa, não é? A arte do azulejo. Sim. E também em Lisboa, eu também gosto particularmente da Fundação Carlos Gulbenkian, que tem uma coleção fixa que é excelente, tem uns jardins lindíssimos. Também tem coleções itinerantes, Também. algumas vezes, não é? E eu também já por várias vezes almocei lá e tem um serviço de restaurante que é ótimo. Pois já sabem, a seguir os conselhos da minha amiga Paula, que de certeza que não se vão arrepender. Hein? Bom, voltando aqui um pouco à tua experiência no platô, aqui com os nossos convidados, que tal correu isso, esses momentos de fonética e de português com os espanhóis e de espanhóis com português, não é? Tem um pouco convidados portugueses, convidados espanhóis, que Sim. tal correu tudo isso? Eu adorei, acho que foi uma experiência inesquecível, porque havia muita gente que eu conhecia, outras não,
conhecemos-nos nesse momento, adorei conhecer toda a gente e foram impecáveis, porque contaram um bocadinho a sua experiência com o português, as dificuldades que tinham. Tivemos um bocadinho de tudo também, tivemos pessoas que estudaram português, pessoas que estão a estudar português neste momento, tivemos pessoas que nunca estudaram português, mas que estão numa situação de imersão porque trabalham em Portugal e falam a língua corretamente. Portanto, foi uma ótima forma de mostrar aos nossos espectadores as vantagens da aprendizagem do português nos seus diferentes contextos, né? Sim. Na escola, através da autoaprendizagem e do contacto com a língua e a cultura direta, né? Assim. Claro, que é muito importante também, não é? Por isso é que nós na escola também temos sempre a preocupação de fazer as viagens para que pratiquem, para que conheçam, tenham contacto com a língua, com o país e com a língua, numa situação de imersão. Que é uma grande forma de aprender. Sim. Vi que vocês falaram em muitíssimos programas de falsos amigos. Além da fonética, falaram também de falsos amigos. E eu estou-me a lembrar que, por exemplo, num dos vídeos, o Luís falava com um dos amigos num restaurante que ele era muito esquisito. Muito esquisito, que em português significa, em espanhol, raro ou tiquismiquis. E em espanhol, quando dizemos esquisito, é que a comida é muito boa, né? Saborosa, seria Sim. em português. Então, isto é um grande falso amigo. Talvez tenhas, assim, alguns outros para referir e para Sim. dar aqui aos nossos espectadores. Sim, os falsos amigos são têm uma rasteirinha muito própria, porque nós, quando aprendemos uma língua, há sempre aquelas palavras que são ou iguais ou muito parecidas. E nós ficamos muito felizes. Olha, isto é igual. Mas não é, porque depois o significado é completamente diferente. Exatamente. E se quiseres, é interessante. E se quiseres, eu posso dar alguns exemplos Traz-nos lá para os alguns nossos exemplos. amigos Acho que eu é uma tenho ótima aqui. ideia. Sim, senhora. Então, eu vou dizer primeiro a palavra em espanhol e depois a palavra em português, que é a verdadeira palavra em português, porque aí é que se vê que é falso amigo. E então temos vaso, que é o copo em português, chicle, que é uma pastilha, lenteja, que é uma lentilha, lentilha é uma lente de contacto, raro é então esquisito, exquisito é saboroso, coelho é pescoço, conejo é coelho, goma, borracha e cinta, cassete. Estes são alguns exemplos dos falsos amigos. E por causa deste último, Da temos cinta. da cinta, temos o nosso colega e amigo Manolo, contou-me um episódio muito engraçado que aconteceu com ele, quando ele foi de Erasmus para Évora, para Portugal, e ele ainda tinha pouco contacto com a língua, e então precisava de uma cassete para um gravador. E foi a uma loja, e estava um senhor, e ele disse, por favor, queria uma cinta. E o senhor olhou para ele assim com uma cara muito espantada e disse, para si? E ele, sim, sim. Sim, E o muito senhor- espantado, porque uma cinta é, em português, uma faja. Né? E um homem, normalmente, e sobretudo jovem, não usa faja. Claro, Cinta. o Manolo todo muito esbelto, muito novo, o homem pensou, este rapaz não sabe o que está a dizer. Não é? Essas situações, acho que todos os que passamos por uma aprendizagem de uma língua estrangeira acontece-nos. E eu, por exemplo, quando comecei a falar espanhol, eu morava em França, ia muito a Barcelona, tinha amigos lá, e houve uma noite em que saímos e eu queria falar qualquer coisa, queria aprender, achava muita piada ao espanhol. E então fui à discoteca e queria pedir um whisky. Eu na altura bebia whisky e disse que queria um JB com hielo. E disse eu, que fui as amigas que estavam comigo, que me explicaram como se dizia. E digo um JB com hielo e a rapariga era uma antipática. E então eu disse um JB com hielo e um sorriso. E a rapariga olhou para mim e disse um chouriço, disse. E claro, porque um sorriso em português é uma sonrisa. E eu era sempre a meter-me com ela e que ela me sorrisse um pouco. Né? E então isso também foi uma situação engraçada que eu vivi na aprendizagem do espanhol, ao contrário. Né? Eu também tenho uma. Sim. Que quando eu vim viver para a Espanha, não é? Muitas vezes falávamos a nível técnico quando estávamos a fazer alguns textos na universidade e então, claro, em português é uma abordagem diferente, quando há um ponto de vista diferente, não é? Uma aproximação. Uma aproximação. E então eu traduzia literalmente ao espanhol. Dizia, agora uma abordagem diferente e tal. E uma das minhas amigas nunca me corrigiu, deixou andar. Até que um dia me diz, tú quítame eso del abordaje porque al abordaje mis piratas, pero aquí no.
Eu fiquei muito envergonhada e disse, tens que me dizer como é que se Pois diz. é que depois, até que alguém não nos diga. Claro, nós não continuamos sabemos, não é? no erro. Então ela disse, não, isso é planteamento. E a Exatamente. partir daí nunca mais me esqueci. Claro, e quando vives essas experiências é quando aprendes a palavra Claro. mesmo. Tens que passar por essa situação de compromisso. Sim, não é? sim. Mas por causa desses falsos amigos, e lembro-me de alguns que citaste, como o do vaso, por exemplo, não é? Que é uma maceta, não é? Em Sim. português. Um vaso. Em espanhol, sim. Há um vídeo muito interessante que há no YouTube ou na internet que é do programa Estado de Graça. Ai, sim. Um programa de comédia muito engraçado. E aí a Ana Bola e o Joaquim Monchique, que são dois grandíssimos atores Sim, portugueses, excelentes. e fazem pois uma situação em que os falsos amigos são o tema central da conversa. Ele faz de médico cubano e ela faz de paciente. Sim. E então até um momento muito engraçado porque ele diz-lhe que ela tem que tomar uma pastilha, que parece que tem que tomar um chicle, não uma pastilha, com um vaso de água. E ela fica chocadíssima e diz, um vaso de água, mas eu vou ficar atestada, porque claro, um vaso de água seria como uma mateta de água, né? Sim, Para ter o comprimido que ele diz que é pastilha. Enfim, animo-os a ver este vídeo, na internet é facilmente encontrável e eu acho que é muito engraçado para conhecer um pouco essas situações. Não é? Sim, esse vídeo é excelente. É porque é muito didático, mas também é muito engraçado. E E então, assim se aprende. Não é? claro, aprende-se com os erros, não é? Com os erros. Agora estou-me a lembrar também que além dos falsos amigos, das palavras que são parecidas e têm um significado muito diferente, também estão os falsos amigos de género, né? Relativos ao feminino e ao masculino, que são diferentes entre as duas línguas. Também acho que um dos teus convidados também referiu essa questão. Né? Sim, sim, porque há algumas palavras que têm o género completamente ao contrário. Por exemplo, a água em português é masculina em espanhol, el agua. Ou a árvore em português, em espanhol é el árbol. Ou então o sangue em português é masculino e em espanhol é la sangre. Também, por exemplo, a ponte em espanhol é masculino, el puente. E um muito importante, que os alunos sempre se enganam, que é o costume, que é masculino em português, é la costumbre em espanhol, é E eu feminino. estou-me a lembrar de um que é a viagem, que é feminino, Também. e el viaje em espanhol masculino. Sim, sim. Bom, Paula, olha, só tenho-te a agradecer. Acho que a tua experiência, o teu conhecimento de fonética e do português, por sendo portuguesa, foram ótimos para o programa. Acho que foi uma excelente mais-valia ter-te connosco e todos os convidados que trouxeste para o nosso programa. Obrigadíssima. Eu adorei estar aqui y fue un placer. Fue un O prazer foi todo nosso. Sí. Y ahora voy a hablar un poquito en español, Sí. porque siempre hablo en portugués. Bueno, pues así te oímos hablar español también, Pues que eso bueno. es interesante. Ya está. ¿Y por qué no despides el programa desde aquí? Pues lo podemos hacer. Ya está. Eso haremos. Muchísimas Bueno. gracias, Paula. De nada. Bueno, os recuerdo, como siempre, que podéis seguirnos desde la página web de Canal Extremadura, www.canalextremadura.es. Obrigado, amigos, y hasta la próxima.